Guilherme Oliveira, que ao longo de toda a semana participou do Manhã Bandeirantes, falando sobre aquele caso na Academia da Zona Leste de São Paulo. Pessoas entraram na piscina dessa academia para uma aula de natação, mas segundos depois passaram mal. Uma delas morreu, outras continuam internadas em estado grave e a investigação policial continua agora com indiciados. Guilherme Oliveira, bom dia. Traga todas as atualizações à nossa audiência. Com certeza, Lupato. Bom dia para você, para o Sabino, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A gente já fala ao vivo aqui do 42 Distrito Policial no Parque São Lucas, na zona leste da cidade. Movimentação tranquila, apenas a movimentação da imprensa. Meio-dia vai ter uma coletiva por aqui com o delegado responsável por esse caso, o delegado titular Alexandre Bento, para trazer todas as atualizações. A qualquer momento, a Justiça de São Paulo pode decidir sobre o pedido de prisão temporária para os 3 donos da academia C4 DIM, onde tudo aconteceu. 7 alunos passaram mal e, infelizmente, a Juliana Baceto, de 27 anos, não resistiu e morreu. Esse pedido de prisão temporária aconteceu ontem, depois dos depoimentos dos 3 responsáveis que vieram aqui na delegacia com a defesa, disseram tudo o que aconteceu, foram liberados ainda ontem, saíram pela porta da frente, mas há esse pedido, portanto, de prisão temporária. Os 3 também foram indiciados. E aí, Sabine e Lupato, um ponto importante. Ontem à noite, os delegados, os investigadores disseram que os donos foram indiciados por homicídio doloso. E aí é quando há a intenção de matar. A própria Secretaria da Segurança Pública do Estado, quando divulgou uma nota a respeito dessa coletiva, disse que os donos tinham sido indiciados por homicídio doloso. Mas agora cedo aqui, os investigadores mudaram um pouco. Disseram que, na verdade, foi um homicídio com dolo eventual. E aí é quando se assume o risco, não quando tem a intenção. A gente está aguardando a chegada do delegado titular, o Alexandre Bento, para entender se de fato ele indiciou esses 3 responsáveis por homicídio doloso ou por dolo eventual. Há uma confusão em relação a isso na tipificação, de acordo com os investigadores aqui nessa manhã, mas é claro que a gente vai atualizar na programação da Rádio Bandeirantes. O fato é que os 3 foram indiciados por homicídio. O que só vai mudar agora é a tipificação, uma pena maior ou uma pena menor. E aí tudo depende também, claro, depois a justiça entender se vai ter júri popular, se não vai ter, isso é um desenrolar daqui para frente. A gente teve acesso também ao depoimento do Celso Bertolo, e um depoimento essencial. Por quê? Porque o Severino José da Silva, o manobrista, mas que também tinha responsabilidade para manusear ali os produtos químicos, ele falou no depoimento do Celso a todo instante, que o Celso Bertolo era quem passava as orientações sobre os produtos químicos. Ontem, aqui aos policiais, o Celso disse que ele recebeu uma certificação em 2023 para manusear produtos químicos e limpar piscinas. Então, a partir de desde 2023, na verdade, ele tem esse certificado e que, portanto, ele poderia orientar outras pessoas para o manuseio e a limpeza dessas piscinas. Mas o próprio Celso revelou aos policiais que antes de 2023 ele já fazia isso e não tinha essa certificação, ou seja, comprovou a ilegalidade aos policiais. O Celso ainda disse que familiares dele e de outros donos dessa academia utilizavam essa piscina e que, portanto, eles tinham plena segurança daquele local frequentado por diversas pessoas, entre essas pessoas, familiares dos 3 responsáveis. O Celso ainda jogou a culpa toda no Severino, dizendo que o manobrista não cumpriu com o que o Celso tinha dito e manuseou errado esses produtos químicos. Jogou toda a responsabilidade no manobrista, mas o delegado Alexandre Bento não entendeu isso. Tanto é que o manobrista não foi indiciado por nenhum crime. Neste momento, ele está livre de qualquer acusação. É claro que ao desenrolar das investigações isso pode mudar, mas até agora, de acordo com o delegado Alexandre Bento, o Severino está livre de qualquer acusação, já que ele apenas cumpria ordens, não de um chefe, mas do próprio dono dessa academia. Sobre os alunos que passaram mal, foram 7 no total até agora, de acordo com a polícia. Infelizmente, a Juliana Baceto não resistiu e acabou morrendo.
4 alunos seguem internados ainda num estado de saúde delicado. Entre esses alunos, o marido da Juliana, o Vinícius, pessoal. Detalhes jurídicos, né? Se é crime culposo, se é crime doloso, fazem muita diferença na definição da pena, mas não tiram a responsabilidade dos donos da academia. Explicava bem o Guilherme, né? No caso do crime doloso com dolo eventual ou préter-doloso, como dizem os juristas, o fato é que os donos da academia assumiram o risco de que algum acidente poderia acontecer. É uma questão de interpretação do delegado nesse momento, depois será uma questão de confirmação ou não por parte do Ministério Público, vai para um juiz de instrução e, finalmente, se tudo se confirmar, se todos concordarem com o crime doloso, vai para o tribunal do júri. É lá que esses donos da academia serão julgados. Repito, são filigranas jurídicas, mas não importa. O que importa é a responsabilidade objetiva desses donos da academia nessa irresponsabilidade no manuseio desses componentes de forma inadequada. Aliás, ontem a gente entrevistava aqui no Manhã Bandeirantes um químico que explicava para a gente que, infelizmente, acontece demais nas piscinas de São Paulo esse manuseio inadequado, que apenas empresas especializadas nisso, tanto em piscinas públicas quanto em piscinas particulares, até dentro de residências, apenas particulares empresas particulares que são credenciadas e são gabaritadas para fazer isso, deveriam fazer esse manuseio. Mas não é o que acontece, a gente sabe muito bem disso, né? Então, é um caso que assusta e chama atenção, porque poderia ter acontecido com qualquer um. Mas está errado e os donos da academia precisam responder por isso. Você sabe que até depois dessa entrevista que nós fizemos ontem, eu fui atrás, né, de alguns projetos em relação a isso, porque o próprio presidente, né, o Wagner Contreira, do Conselho Regional de Química aqui de São Paulo, falou que há muito tempo o Conselho Federal de Química tenta no Congresso a aprovação de um projeto de lei. E eu fui atrás, é um projeto de lei de 2019. Desde 2024 está paradinho em comissão lá, ninguém mexe. No Congresso, na Câmara dos Deputados. Protocolado em 2019. E sabe o que pede esse projeto de lei? Que uma piscina de uso coletivo tenha ali um responsável técnico. Aí eu fui parar para pensar, não é um absurdo ter que se pedir isso? É o mínimo que eu espero de uma piscina de uso coletivo que usa, que tenha um responsável técnico que saiba manusear da forma correta produtos que são químicos e que são utilizados necessariamente para o cuidado, o tratamento da água de piscina. Mas a gente está falando de algo que a maioria usa, piscina, não só a residencial, a doméstica, muitas vezes a do condomínio, a do clube, a da academia, e que nunca se pensou e nunca se discutiu no Brasil, você ter um responsável técnico pelo tratamento dessa água. Agora que está vindo à tona esse debate, que os holofotes foram voltados ao tema, porque no fundo, até hoje, pouco se falou sobre isso, precisou de uma tragédia para você pensar, no mínimo, um responsável técnico na atuação dentro dessas piscinas de uso coletivo. Algumas piscinas, inclusive públicas, né? Em instalações municipais, estaduais e federais. E que também não necessariamente tem um responsável técnico pelo cuidado da água. É um completo absurdo. Portanto, Guilherme Oliveira, eu estou vendo que você está aí ainda. Teremos em breve uma coletiva de imprensa do delegado aí esclarecendo todos esses fatos e o porquê de cada uma das indicações aí de indiciamento, né? Exatamente, Lupato. Essa coletiva marcada ao meio-dia aqui no 42 Distrito Policial mesmo, com o delegado Alexandre Bento, para trazer todos os detalhes. E os investigadores esperam ainda hoje essa prisão temporária dos 3 responsáveis. Os investigadores acreditam que a Justiça de São Paulo, de fato, vai acatar a esse pedido e que os 3 serão presos ainda hoje. E outro ponto importante, né, de que o Severino José da Silva, manobrista, que mexeu naqueles produtos químicos naquele dia, livre de qualquer acusação, não foi indiciado por nenhum crime, pelo menos por enquanto. As investigações ainda vão ocorrendo, pessoal.
Guilherme Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E se qualquer novidade aparecer antes dessa coletiva aí, microfone do Manhã Bandeirantes aberto. Combinado, até. Obrigado, Guilherme.